Eu sempre fui popular na minha antiga escola, mas quando cheguei na faculdade era tipo outro mundo. A maioria das meninas que estudavam lá tinham muito dinheiro, era marca e ostentação para tudo que era lado. Conheci a Bianca no primeiro dia, talvez uma das mais ricas, mas muito humilde, não era metida. Me ajudou, mas eu não queria ser taxada de bolsista do grupo, já que todas as amigas dela tinham dinheiro. Quem pagava os meus estudos era a minha madrinha de consideração, que era a patroa da minha mãe. Mas digamos que eu dei a entender que também tinha dinheiro, só que era difícil manter aquela vida de ter para gastar sempre que tem vontade. Eu trabalhava em um televendas de uma empresa de produtos naturais. Ganhava salário mínimo mais comissão e não precisava ajudar em casa. Mesmo assim não dava conta, elas só saíam, comiam e compravam em lugares caros. E eu não conseguia acompanhar, em menos da metade de um ano andando com esse pessoal. Estava com meus cartões estourados. Tinha dívidas para os próximos 3 anos. Tudo que eu recebesse daqui para frente seria só para pagar conta. Mas não tinha coragem de pedir nada nem para minha mãe nem para minha madrinha. Uma vez a Bianca me chamou para ir à sua casa, e pude reparar que seu pai só ficava secando as nossas amigas. Ele não falava nada, mas eu via ele espiando a gente na piscina ou quando andávamos pela casa. Tinha umas colegas na nossa classe que mesmo com dinheiro eram bancadas. Aí eu comecei a pensar, vou dar confiança para esse velho para conseguir pagar minhas contas. Porque ainda queria continuar saindo e comprando. Não queria ficar só pagando boleto. Então, escondida da minha amiga, peguei do seu celular o número do pai dela. Mandei mensagem dizendo que tinha entrado em contato para ter notícias da Bia, que tentava falar com ela e não estava conseguindo, e que ela tinha me dado esse número uma vez quando a gente saiu, pro caso de alguma emergência. A Bia tinha vários problemas psicológicos. Tomava muitos remédios, se consultava sempre com psicólogo, terapeuta e psiquiatra. Inclusive sabia que ela estaria na terapia àquele horário, e foi justamente o que o pai dela me contou. Durante a conversa e o chamando de tio, perguntei como ele estava, que me respondeu que ia assistindo televisão. Então mandei uma foto para ele daquelas bem à vontade, respondendo que também estava. Ele visualizou, mas demorou um pouco para responder. E no fim só comentou que achou meu quarto bonito, apesar de pela foto não ter dado para ver nada além de mim. Decidi então só agradecer pelo elogio, já que sabia bem o que ele realmente achava bonito. Depois disso aproveitava de qualquer oportunidade que tinha para mandar fotos para ele, todas bem provocantes, mas me fazendo de doida, como se não fosse nada demais. Estava deixando aquele velho louco. Com o tempo, quando eu chegava na casa dele, só de eu sorrir ele já ficava todo vermelho. Também convenci a Bia de tudo que a gente precisasse fazer fosse na casa dela. Projeto de faculdade, resenha, reunião com as amigas, para poder ficar perto, instigando ele. E ela sempre muito de boa. Tudo que eu sugeria, topava na hora. Era muito carente, se apegava muito rápido às pessoas, típico de filha única. Então uma noite eu estava dormindo na casa da Bia, que já tinha caído no sono. Percebi que toda vez que ela tomava os remédios à noite dormia que nem pedra. Decidi mandar uma mensagem pro pai da minha amiga, contando que estava na biblioteca do seu escritório, e que queria ajuda para achar um livro. Ele veio correndo e foi ali mesmo, na casa deles com a mulher e filha dormindo nos cômodos ao lado, que rolou a nossa primeira vez. Já no dia seguinte ele estava cheio de remorso e eu como sempre me fingindo de inocente, como se o que tivesse acontecido não fosse nada demais, que ficaria tudo bem. E também quanto drama, se não conhecesse bem esses velhos safados até poderia acreditar que ele nunca tinha sido infiel à esposa. A partir dali começamos a nos encontrar na casa dele e em outros lugares. E tudo que eu sonhei se tornou realidade. Me levava para lugares caros,
Pagava tudo para mim, quitou minhas dívidas. Inclusive deixou um cartão dele comigo para usar como eu quisesse. Minhas redes sociais estavam pura ostentação. Para as minhas amigas dizia que os meus pais que me bancavam. E para minha mãe falei que curtia as coisas na aba das minhas amigas. Com o tempo ele que insistia para eu convencer sua filha a me chamar para dormir lá na casa deles. No mínimo uma vez por semana. Ficava doido quando fazíamos todo tipo de sacanagens pela casa. Fazia qualquer vontade minha. Teve uma vez que vi uma pulseira estilo Pandora de uma linha exclusiva, com que ele havia presenteado a Bia. Na mesma hora lhe enviei uma mensagem dizendo que tinha ficado apaixonada pelo mimo, e não é que no mesmo dia ele comprou uma muito parecida para mim. Mandou-me entregar com um buquê de rosas na minha aula de inglês. Quando cheguei na classe no dia seguinte expliquei para minha amiga que não tinha conseguido resistir. E tive que comprar uma pulseira parecida com a dela, que inclusive adorou a ideia da gente ter uma pulseira quase igual. Falou que era a pulseira da amizade, vê se pode. Mas com o passar do tempo ele foi ficando muito ciumento. Me ligava e mandava mensagem o dia inteiro. E se eu demorasse a responder ele surtava. Não queria que eu saísse para me divertir sem ele. Quando via uma foto minha em algum lugar brigava por causa das roupas e da maquiagem. Já estava ficando insuportável. Até que um dia marcamos de nos encontrar em um hotel à beira-mar. Todos os nossos encontros fora da sua casa eram longe da cidade, porque não podíamos ficar em nenhum lugar que ele já tivesse ido com a família dele. Não queria correr o risco de ser reconhecido. Então me disse que estava vendo com os advogados, que iria abandonar a família para ficar comigo. Tentei convencer ele de não fazer isso, mas ele disse que não conseguia parar de pensar em mim, que o ciúme e a saudade estavam acabando com ele. Queria que a gente morasse junto, planejava conhecer a minha família, aquelas coisas todas. Mas esse não era o meu plano. Na minha cabeça e segundo as meninas que já faziam isso diziam, eu ganharia uns presentes e que ele iria pagar minhas contas até se cansar de mim. E depois eu iria seguir o meu caminho e ele o dele. Mas não foi isso que acabou acontecendo. Tentei terminar, mas ele me enchia o saco. E para provar que estava falando sério contou tudo para a esposa e pediu o divórcio. A mãe da Bia botou a culpa de tudo nela e não no marido, dizendo que foi a filha que tinha me levado para a casa deles. Depois disso a Bia acabou exagerando nos remédios fortes que tomava. Ela chegou a ir pro hospital mas acabou não resistindo. Os amigos, conhecidos e parceiros de negócios do pai da Bia ficaram do lado da mãe dela nessa história. E ele foi meio que exilado do seu antigo grupo social. Também perdeu muito financeiramente no divórcio. Então um belo dia depois de algum tempo sem a gente se falar, ele apareceu na minha faculdade e me forçou a entrar no carro dele. Disse que descobriu que eu era pobre e que agora ele entendia que eu tinha feito tudo aquilo por interesse. E mesmo assim ele ainda queria ficar comigo. Que tinha perdido tudo e se me perdesse também todo o seu sacrifício teria sido em vão, mas eu não queria mais nada com ele. Quando viu que não ia conseguir me convencer, tentou me esganar. E quase que ele acaba comigo, mas me debati tanto que chamou a atenção do pessoal do estacionamento, que quebraram o vidro e conseguiram tirar ele de cima de mim. Ele foi preso mas não ficou nenhum dia na cadeia porque pagou fiança. Essa confusão toda chegou aos ouvidos da minha madrinha, que descobriu também a história com a Bia e disse que não iria mais pagar minha faculdade. Até falou em mandar minha mãe embora, mas eu convenci ela a não fazer isso. O que não adiantou nada porque minha mãe acabou pedindo demissão, pois estava cheia de vergonha do que eu tinha feito. Com o tempo fiz ela entender que eu tinha sido seduzida, e que depois que estourou o escândalo a corda estava arrebentando pro lado mais fraco. Então ficamos bem. Também saí do meu serviço. Tinha medo do pai da Bia fazer alguma coisa contra mim, já que ele tinha posto um detetive na minha cola. E foi assim que descobriu tudo da minha vida.
a irmã mais velha da minha mãe que nunca saiu do fim do mundo onde elas nasceram. Trabalhava em uma fazenda e se ofereceu para dar abrigo para a gente. Minha mãe teve que vender tudo que conquistou com décadas de sacrifício a preço de banana, para a gente poder mudar da capital o mais rápido possível. Tive que abandonar os estudos para ajudar minha mãe na lida, já que depois de tudo ela acabou desenvolvendo alguns problemas de saúde. Hoje trabalhamos duro na terra dia e noite, ganhando pouco pela nossa colheita que na capital chega a valer 10 vezes mais quando revendida. Nesse ritmo vamos demorar uma eternidade para reaver tudo o que perdemos, inclusive uma casa própria. Mas não saímos por medo de na cidade grande o pai da Bia ou a ex-esposa dele terem mais facilidade para tentar alguma coisa contra mim. Talvez só depois que esse povo morrer, eu possa pôr os pés em uma cidade grande de novo.